Olá, pessoal. Bem-vindos mais a uma aula de espanhol, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre o pretérito perfeito de subjuntivo. Então, a gente vai levar em consideração o pretérito imperfeito de subjuntivo. Como? Na ideia, certo? Então, a gente vai ver a ideia do subjuntivo como uma questão da hipótese da dúvida. Tá, o imperfeito ele fala de ações que não se concluíram. Então, isso quer dizer que o perfeito ele vai estar vinculado com as ações já concluídas, certo? Então, com isso, vamos ver algumas definições sobre esse tempo verbal, ok? E vamos ver alguns exemplos relacionados ao seu uso. Vejamos aí a primeira questão de definição. El pretérito perfecto de subjuntivo se usa después de ciertas expresiones en oraciones que expresan acciones finalizadas que han sido completadas en marco temporal que incluye el presente o acciones que finalizarán en el futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pretérito perfeito do subjuntivo, ele vai tratar das ideias e essas ideias vai estar vinculado a certas expressões, ok? De ações finalizadas, ou seja, seria aquelas ações que a gente já concluiu de uma forma já concluiu e que a gente tem uma hipótese sobre essa conclusão, certo? E aí ele fala o seguinte, que esses complementos ele vai de acordo com o marco temporal que inclui o presente, ou seja, a gente está falando no presente sobre uma ação que já se concluiu, mas que se levanta uma hipótese sobre ela como, ok? Ou a gente fala numa questão futurística, ações que vão levar ao futuro, que existem várias hipóteses relacionadas a ela, ok? E essas hipóteses podem ser concluídas. Então é como se as hipóteses podem ser desarrolladas, ou seja, desenvolvidas, ok? Então vejamos aí alguns exemplos para simplificar essa primeira definição. Esperamos que a operação haya sido todo um éxito. Vejam, a ação já foi concluída, que justamente o processo, não é isso? Da operação, ok? Feita. E aí tem uma ideia sobre isso. A ideia que seria justamente que proporciona a hipótese de que talvez, tomara que aquilo tenha tido um êxito, ok? Tenha se concretizado. Podrás ver a tu hermana quando haya salido del quirófano. Bom, pessoal, se a gente ver aí, a questão é mais futurística, mas é como se vai acontecer algo, ok? Que é justamente sair, não é isso? E que a ação ela vai ser concluída de acordo com esse futuro próximo que está chegando, certo? E agora vamos ver como é que se forma esse pretérito. El pretérito perfecto de subjuntivo es un tiempo compuesto que se forma con el presente de subjuntivo del verbo haber más el participio del verbo que se quiera conjugar. Ou seja, esse pretérito ele é formado de dois verbos. Ele é um tempo composto, ok? E que o verbo principal ele está no particípio, enquanto o verbo auxiliar que antecede esse principal está no, como se coloca aí, presente do subjuntivo. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, dê uma checada aí nos vídeos anteriores sobre o presente do subjuntivo, certo? Então vejamos aí como ficaria a configuração. Vejam, o verbo haber para as personas de sujeito. Então ficaria yo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos y ustedes hayan. E o particípio do verbo que você queira colocar, que a gente sabe o seguinte, que terminado em AR, colocamos ado, terminado em ER ou IR, colocamos ido. Isso para os verbos regulares. Veja um exemplo. Hablado, aprendido, bebido, ok? Seguinte. Então vejamos aí alguns exemplos sobre essa questão do verbo em si. Não creio que eles hayan hablado com ela ayer. Primeira coisa, hayan está localizando o sujeito.
certo? Que seria ellos. Se a minha oração ele não apresentasse um sujeito, a gente ia localizar através desse verbo. Então ficaria mais ou menos assim. No creio que hayan hablado com ela ayer. E aí fica aquela dúvida: quem foi que falou? Foi ustedes? Foi ellos? Foi ellas? Porque justamente essa conjugação ele corresponde a isso, ok? Segundo exemplo: me alegro de que nos hayamos visto hoje. Então, o que me alegra? Me alegra que nós nos vemos, ok? Hoje. Então, se vocês levarem em consideração, a gente vê aí que o pronome sujeito está subentendido, ok? Vamos para o terceiro. O terceiro exemplo diz o seguinte: que pena que se haya roto la pierna esquiando. Que pena que se haya roto la pierna esquiando. Bom, se a gente for levar em consideração aí, ele fala numa terceira pessoa, né? Isso ele corresponde a uma terceira pessoa. Próximo. Aí a gente tem o seguinte, preste bem atenção, que não se pode introduzir nenhuma palavra entre as duas partes de um tempo composto, ou seja, entre o haya e o verbo principal no particípio, ou seja, haya hablado. Entre esses dois verbos não se pode colocar nada, ok? E é onde a gente vai colocar esses pronomes, quando é um verbo reflexivo. A gente coloca antecedendo, ok? Esses verbos, no caso, se hayan amado, se hayan hablado, nos haya hablado, ok? Perdão, nos hayamos hablado. Então vocês percebem que a questão pronominal ele vem antecedendo os verbos. Depois de um verbo principal em presente, futuro ou pretérito perfeito de indicativo, ou seja, ele está dizendo aí, depois daquelas construções de frase que tenhamos presente, futuro ou o próprio pretérito perfeito, no modo indicativo, ou seja, aquilo que se afirma, ele vai requerer algo do subjuntivo, ok? Como uma oração subordinada. E como é que a gente vai relacionar isso? Bom, nesse caso a gente utilizamos o pretérito perfeito de subjuntivo para expressar um passado, ok? Por quê? Porque os passados em si que já se concluíram, ele é necessário que a gente coloque ele, ok? Ou a ideia desse passado que já se concluiu, beleza? Vamos ver um exemplo aí relacionado. Primeiro exemplo. Espero que não lhe haya passado nada malo. Espero que não lhe haya passado nada malo. Ok? Espero, eu espero. Então, esse verbo esperar, que está no presente, ele precisa de uma oração subordinada para completar sua ideia. Segundo exemplo. Querer que hayamos terminado para el jueves. Então, aí a gente vem na questão do futuro, ok? Ele traz um futuro e esse futuro ele precisa de um complemento subordinativo. Terceiro exemplo. Le ha dado pena que no hayan venido. Aqui a gente utiliza o pretérito perfeito, ou alguns casos, alguns livros vão tratar do pretérito perfeito composto, ok? E ele na sua forma indicativa. Ô professor, como você sabe disso? Veja o verbo aí, ha dado. Esse a, que é o verbo haber, que está no presente, a terceira pessoa do singular no presente, certo? Bom, vamos ver agora uma questão de uso. Normalmente expressa azione acabada em el passado, cuja realização se apresenta de forma hipotética. Então aqui, olhe, a gente utiliza para falar de um passado em que está presente a forma hipotética. Então, espero que te haya dado tempo de terminar. Esse haya está, como nós vimos, no presente, não é isso do subjuntivo. Então, trazendo aí, é uma relação já passada. Me duele que não hayas pensado em mim. Então, vejam aí novamente que é uma relação passada. E o segundo uso seria a questão do futuro, ok? De uma forma hipotética também. Quando hayas limpiado los vidrios, empieza
con las paredes. Cuando haya corregido todos los exames, les informarei o resultado. Então vocês percebem que a questão do futuro ele vai partir da conclusão de algo, da hipótese da conclusão de algo, certo? E o terceiro uso e último, nós temos ele aí em las orações com introduções negativas. O pretérito perfeito de subjuntivo corresponde às afirmações em pretérito perfeito e futuro perfeito de indicativo. Sabe aquelas frases construídas em que se afirma sobre algo que está há pouco tempo acontecido? Ou aquelas coisas que se afirmam num futuro? Pronto. Então, justamente nessa questão. Eles vão afirmar. E como eu posso negar isso? Eu nego partindo do pretérito perfeito de subjuntivo, certo? Vejamos os exemplos. Creo que ha venido. Creo que habrá venido. Vejam que as ambas formas, ele traz uma afirmação. Como eu vou negar isso? Eu nego da seguinte forma: no creio que. Então a gente bota essa expressão mais o complemento verbal. Haya venido aún. Ou seja, eu não acredito que tenha vindo ainda, ok? Ou que veio ainda. Então você aí nesse pensamento. Então, pessoal, nós ficamos hoje por aqui. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.